Frieren é bem aclamado, gerou mares de conteúdo e até foi considerado como o top 1 anime pelo público. Aquele que seria o ideal para todos os outros animes seguirem. Vendo toda essa estima colocada sobre ele, eu resolvi assistir. E eu não gostei. Tudo bem, é justificável. Muitas vezes dá pra ver uma obra boa, não gostar por não se interessar pelo tema, não ser chegado no gênero, nem se identificar com os personagens. Só que, conforme eu fui assistindo, eu fui reparando mais e mais erros e problemas que por algum motivo eu não vi mais ninguém comentando sobre em lugar nenhum. Mas sozinho, analisando, eu cheguei numa conclusão. Então eu tô aqui pra falar o que mais ninguém parece ter interesse ou coragem de falar. Eu quero mostrar porque Frieren não só não merece o top 1 anime, mas também como ele é um anime ruim. A observação é de que isso aqui é uma crítica específica pro anime de Frieren, e não uma crítica ao mangá. Talvez esses problemas também estejam presentes lá, enquanto que eu tô falando de uma adaptação. Mas o foco é trabalhar a história do anime, até onde o anime parou. Com esse desencargo de consciência, a gente pode começar de fato. Primeiro de tudo, precisamos ver qual que é a proposta de Frieren, ou seja, qual é a história que o anime pretende contar. Isso pode ser visto na sinopse. Resumindo, Frieren também é o nome da personagem principal, que é uma elfa de milhares de anos de idade que participou do grupo que matou o Rei Demônio e trouxe paz pro mundo. Depois dessa jornada de 10 anos entre os heróis que eles saíram vitoriosos, eles se separaram e só voltaram a se encontrar 60 anos depois, quando boa parte dos integrantes já estão velhos e caducos. Na visita de Frieren, 2 dos 4 deles morrem de idade, e a Frieren, arrependida de não ter aproveitado o tempo suficiente, vai numa segunda jornada pelo mesmo caminho que caminharam anos atrás, com o objetivo de compreender melhor as pessoas e seus próprios sentimentos. Percebemos então que o foco está nos personagens, nas diferentes figuras que a Frieren encontra nessa jornada e como elas a ajudam a se tornar uma pessoa melhor e entender melhor os sentimentos que ela é tão ruim em manifestar. Aí a gente se depara com o primeiro problema. Todos os personagens são idênticos. Eu posso resumir a personalidade de cada um deles com 3 adjetivos. Eles são frios, eles são precisos e eles são indiferentes. Ou seja, eles sempre expressam a menor quantidade de emoção possível, falam só quando precisam e na menor quantidade de palavras, e fazem o que fazem por nenhum motivo em específico. Isso fica visível principalmente no arco do torneio. Sim, tem um arco de torneio, porque uma porrada de personagens é introduzido de uma só vez e eles ficam relevantes por mais tempo, porque nos outros episódios, sempre que um novo personagem é introduzido, ele aparece por 1 ou 2 episódios e deixa de ser importante. Até agora, eu só tô falando por vento, mas vamos justificar o que eu falei. Aquele velho barbudo, ele não se importa em ganhar ou perder. É analítico, não expressa emoções, ele é frio, preciso e indiferente. O rapaz que parece um garçom, mesma coisa, tá numa batalha e não muda nem a expressão dele. Ele é frio, preciso e indiferente. O nerd, aquele de óculos, ele tá fudido, sangrando todo e continua com a puta da cara de peixe morto. Ele é frio, preciso e indiferente. O carinha punk de casaco branco, ele é quase assassinado e continua sem expressar nada com essa cara de peixe morto. Ele é frio, preciso e indiferente. Aquela menina de cabelo verde, ela tenta assassinar com a cara de bunda e não tem reação nenhuma quando ela vai ser assassinada. Ou seja, ela é fria, precisa e indiferente. Algumas tendências psicopatas. E pior que não são só os participantes. A guia deles está pouco se ferrando. Não move nenhum braço se eles estão sendo espancados vivos, se eles estão quase sendo engolidos. Porque ela é fria, precisa e indiferente. E nessa insistência minha, pode parecer que esse é um problema só presente no torneio. Mas então você começa a reparar nos episódios antes disso. Qual é a personalidade do amigo anão da Frieren? Ele não tem sentimentos fortes, ele não tem um posicionamento sobre nada, o que ele é? Frio, preciso e indiferente. O que o padre, o maldito padre, o que o padre é de personalidade? O que ele tem de personalidade? Ele é frio, preciso, indiferente e alcoólatra, porque toda cena que ele aparece, resolvem fazer uma piada dele ser bebum. Agora é polêmico. Qual é a personalidade do Himmel? Pô, ele é heróico, né? Ele sorri pras crianças, ele mata os monstros, ele derrotou o Rei Demônio, ele fala umas frases motivacional de Instagram, ele é bem heróico, né? Primeiro de tudo, que heróico nem personalidade é. Envolve características tipo corajoso,
valente, hercúleo, mas por si só heróico não quer dizer nada. Segundo, que herói é um arquétipo. Himmel faz parte do arquétipo de herói porque ele é um estereótipo do herói clássico. Ele salvou o mundo. E todas essas características envolvidas não são do Himmel propriamente, e sim do arquétipo que ele representa. Mas fora isso, dá pra dizer que ele é orgulhoso, né? Tá bom. O orgulho dele é relevante pra alguma coisa na história fora pra fazer piada? O orgulho prejudica ele de alguma forma? Ou beneficia ele de alguma forma? Porra nenhuma, é pra fazer piada e só. Ou seja, no fundo, o que o Himmel é? Frio, preciso e indiferente. E quanto aos antagonistas, os demônios, o que eles são? Eles são frios, precisos e indiferentes, mas do mal. O que na verdade está super certo, porque falam que eles copiam a personalidade das outras raças para poder se infiltrar e persuadir elas melhor. E eles copiam direitinho, porque eles têm a mesma cara de bunda de todo mundo. Só que não, porque a demônia que carrega a balança lá tem personalidade. Ela é confiante, ela é sádica e ela é orgulhosa. E diferente do Himmel, o orgulho dela serve para alguma coisa, porque não só prejudica ela, como leva ela para morrer. E tá errado, porque a personagem que era suposta a não ter personalidade é mais carismática que um monte de personagem do anime. E quanto aos personagens principais? A Frieren é fria, precisa, indiferente, mas tem justificativa dessa vez. Porque tem a ver com a premissa. Ela não compreende muito essa questão de sentimentalismo e por isso acaba sendo meio fora de toque, não expressa direito as emoções. Para com o tempo ter contato com as pessoas e se desenvolver quanto a isso. O problema é que quando todos os outros que a Frieren encontra são a mesma coisa que ela, essa personalidade que faria ela se destacar deixa de ser importante. E o mesmo se aplica para os outros dois que acompanham ela na jornada. A Ferne é fria, precisa, indiferente, o que é aceitável, já que ela viveu a maior parte da vida dela na companhia de alguém que é assim, então acaba que ela reflete muito do comportamento. Mas e o Stark? Ele entrou muito depois, porque ele também é assim. Ah, mas pode dizer que ele tem a questão do medo que ele sente, e tem aquele arco do romance entre o Stark e a Ferne. Tá, essa é uma questão interessante. Os personagens são introduzidos como frios, precisos e indiferentes, mas muitas vezes tem arcos de personagem e tem oportunidade de se desenvolverem, né? O que se espera de um arco de personagem é que o personagem comece com certas características e no final dele mude. E bem, o Stark é elaborado na introdução sendo um rapaz medroso. Ele salva a Vila do Dragão passando por um guerreiro habilidoso e ficou com essa fama. Mas nunca sequer enfrentou o dragão. E quando a Frieren vai na vila dele, acaba que ele é obrigado a ter coragem para se provar como herói que ele alegava ser, enfrentando o mesmo dragão que ameaçou atacar a vila anos atrás. Quando ele ganha, ele se prova, enfrenta seu medo e passa a ser uma pessoa corajosa. Esse é o arco principal do Stark. E quanto tempo dura esse arco? Menos de um episódio. O Stark é introduzido no final do episódio 5 e na metade do episódio 6 ele já enfrentou o dragão e já superou o medo. E como que a gente sabe desse maldito medo dele? Porque ele fala em voz alta que tá com medo, logo antes de demolir o dragão na porrada. Vou ser honesto, a experiência mais aterrorizante da minha vida foi ser perseguido por um cachorro. E tá aí o Stark enfrentando um cachorro com asas do tamanho de um condomínio, com essa cara de bunda, e ainda vem me falar que tá com medo. E o melhor disso tudo é que a Frieren lembra do amigo anão dela e compara com o Stark, porque lá na outra jornada ele também sentia muito medo e teve que superar. Como que a gente sabe do medo do amigo anão dela? Em algum dos trocentos flashbacks a gente vê ele hesitando na hora de lutar? Não! A gente vê a Frieren e o anão sentados no acampamento e ele fala em voz alta que tinha medo. Ok. E quanto ao arco do romance entre o Stark e a Ferne? Primeiro que um relacionamento entre os dois nunca acontece de fato, mas pode ser que seja meio implícito esse romance, né? Aí eu pergunto, em algum momento um deles se mostra apaixonado, um deles fica corado, envergonhado, constrangido, alguma hora em que um demonstra admiração ou adoração pelo outro? Não, porque não existe romance algum, tá simplesmente na cabeça dos fãs. Ah, desculpa, como eu podia me esquecer? Existe romance sim, porque o outro personagem diz em voz
voz alta que eles iriam ter um romance. Porra! E o arco de personagem da Frieren? Aquele negócio de superar a morte dos amigos antigos dela, aprender a entender melhor os sentimentos. O arco acaba no primeiro episódio. Sabe aquela cena de 3 segundos que ela chora por causa que o Rimmel morreu? Então, ela passou pelos 5 estágios do luto nesse intervalo de tempo. Foi de negação até aceitação e foda-se. A morte do padre é a mesma coisa. Ela chora tanto quanto se o brinquedo favorito dela tivesse quebrado. Nunca mais demonstra tristeza na jornada inteira. Que amiga, hein? E eu nem sei qual é o arco da Ferne. Ela só acompanha a Frieren. Ela ficou 8 anos esperando numa vila porque a Frieren queria uma flor. E se espera que essas duas personagens vão ser as que mais vão evoluir juntas. Porque a Frieren tá basicamente fazendo o papel de figura materna pra Ferne. Ela viu a Ferne crescendo desde que era criança. Então a audiência vai achar que ela vai ser pelo menos um pouquinho mais aberta com ela. E o máximo que ela faz é dar uns tapinha na cabeça da Ferne. Tem mãe que dá cinelada nos filhos com mais carinho que a merda desses tapinha. Ok. Então agora sabemos que os personagens não são só frios, precisos e indiferentes, mas também estáticos, porque eles não mudam. Mas pode ser que eles também tenham ambições diferentes, objetivos, crenças, ideais, e isso que faz eles serem interessantes e se distinguirem uns dos outros. Vamos voltar pro arco do torneio pelos mesmos motivos de antes. Uma das primeiras coisas que é introduzida para a audiência é a questão do velho barbudo, porque os personagens ficam intrigados para saber por que o mago, já consolidado, tá fazendo parte do torneio. Aí a audiência começa a teorizar. Qual será o motivo dele estar ali? Será que ele foi contratado pelos organizadores do torneio para servir de obstáculo para os magos novos? Ou será que ele quer se provar para os outros, ou até para si mesmo, que ele é um mago melhor do que a heroína de anos atrás, derrotando ela num combate? Aí o torneio vai seguindo e você descobre que o objetivo dele é idêntico ao de todos os outros participantes. Eles querem ganhar o torneio para ganhar o torneio. Não tem nada que move eles a participarem do torneio. Eles estão lá porque é um torneio, e um torneio precisa de gente participando. É como se o editor tivesse cegado no autor e falado: então, você tem que fazer um arco de torneio porque isso aqui é um anime, e animes têm arco de torneio. Independente de sua premissa, não tem absolutamente nada a ver. E aproveita e vamos excluir o terceiro personagem principal da história por 12 episódios. Porque sim. Mas um torneio por si só não é uma má ideia. Porque o autor é obrigado a introduzir uma porrada de personagens de uma vez só, que vão ter interesses diferentes, que vão colidir um com o outro e causar interações interessantes. Dessa forma, a Frieren vai encontrar e compreender um monte de gente, que é o objetivo dela. Só que o legal é quando chega no final do torneio e você percebe que o torneio inteiro não importa, porque a maldita da elfa escolhe quem passa ou não. O personagem faz todos os testes certinho, passa por todos eles, arrisca a própria vida, quase é engolido vivo por um grifo para conseguir chegar no final e a elfa falar: ah, não foi muito com sua cara não, você tá fora. E o personagem que perdeu ainda assim ficar de boa e falar que pode tentar de novo. Não é assim que funciona. E se a elfa escolhe com a intuição dela quem merece ganhar ou não, por que ao invés de um torneio ela só não faz uma merda de uma entrevista de emprego de uma vez que dá na mesma? Imagina só se a elfa líder lá, que é estabelecida como alguém que não gosta da Frieren, tentasse sabotar o torneio dela, sabendo que a Frieren precisa ganhar para poder continuar a jornada. Então a Frieren tem que progredir não só sendo poderosa, mas tendo que ser inteligente. Imagina se cada personagem tivesse um objetivo pessoal importante que daria vontade de torcer para que eles ganhassem. Imagina se o torneio não fosse só de magos, mas de heróis no geral. Então o Stark também poderia participar e teria um monte de classes de fantasia diferentes lutando. Isso tudo seria muito interessante, mas Frieren tem alergia a ser um anime interessante. Acredito que o episódio que melhor sintetiza o problema de Frieren é o episódio 16, Amigos de Longa Data. Basicamente,
Frieren e o grupo passam por uma vila que ela tinha frequentado na jornada de décadas do passado e encontram um amigo antigo, um idoso guerreiro com armadura e espada que fica sentado na porta do vilarejo, protegendo ele de qualquer criatura que atacasse. E ela diz que ele fazia a mesma coisa 60 anos no passado. E o velho responde que ele faz o que faz por causa da esposa morta, porque ela amava aquele lugar e assim como ele amava ela, ele resolveu proteger aquilo que era de valor para a esposa. E imediatamente você simpatiza com ele, porque é emocionante. Frieren, o anime, aborda um dos conceitos mais tristes da humanidade, que é o tempo. Porque o tempo é implacável, o tempo é cruel, o tempo leva tudo ao fim. Mas na jornada dela, em meio a tantas pessoas que mudaram, tantos ambientes e cenários alterados, tantas histórias que acabaram, ela encontra pequenos detalhes que persistiram a insignificância do tempo. Seja a admiração das pessoas por um herói, seja os demônios ainda tentando cometer suas atrocidades, seja um sentimento simples que perdurou como o amor de um guerreiro pela sua esposa. E isso é emocionante. Até ter um flashback da jornada do passado e a gente descobrir que ele é idoso há 60 anos. Porque na verdade, ele não é um ser humano, ele é um anão esse tempo todo. Mas pô, um anão não vive milhares de anos como um elfo, como a Frieren. Se você pesquisar na Wiki, foda-se! A partir do momento que eu tenho que pesquisar por fontes externas para entender, o sentimentalismo da cena foi pro caralho. E mesmo se eu analisasse só com o conhecimento que eu tenho dos anões pelo anime, o amigo anão da Frieren continua idêntico há 60 anos. Ele não fez questão de trocar de roupa. E esse é o prego no coração de Frieren, porque mesmo se você não prestou atenção em nada que eu falei no vídeo, dá pra perceber aqui que a premissa inteira não importa. Os personagens e os sentimentos por trás deles não importam, assim como as mudanças que o tempo causou também não importam. Você pode pensar que o mundo onde o rei demônio existe vai ser um mundo caótico, hostil, onde as pessoas sentem medo, mas os heróis param no meio da jornada para cheirar flor e fazer estátua. E você pode pensar que agora que ele foi derrotado, o mundo vai estar em paz, mais tranquilo, mas não. Tem uma demônia andando com um exército inteiro à luz do dia. Tem demônio tentando se infiltrar na cidade e destruir ela de dentro para fora. Tem guerra acontecendo que deixou a Ferne órfã também. Se eu falasse que a jornada do herói foi há 2 anos atrás e o Himmel morreu de gripe e o padre de cirrose, daria na mesma. Se eu falasse que eles falharam em derrotar o rei demônio, daria na mesma. Os aventureiros salvaram o mundo, eles são lendas vivas, eles expurgaram o capeta. E o Himmel tá praticamente morando numa periferia, triste e sozinho. Ele devia ter um palácio só pra ele. O anão nem casa tem, ele não conseguiu trocar de roupa. Alguém leva esse anão pra uma Renner, pra um brechó, qualquer coisa. O engraçado é que entre todos eles, o único que ficou com uma filha foi o padre. E ele não se tornou mais responsável pra isso, porque nada mudou nele. Não como se ele tivesse falado pra Frieren, nossa, lembra daquela época que eu fazia piada de mim ser alcoólatra? Então eu deixei de ser alcoólatra. Eu tive que deixar isso pra trás, porque agora eu tenho o compromisso de cuidar da garota. Porra nenhuma, ele continua fazendo piada de alcoolismo até o leito de morte dele. Outra coisa que eu não acredito é que em 10 anos de jornada, com o Himmel sendo supostamente orgulhoso, ele não deu uma piscadela pra uma mulher no caminho. E mesmo que ele fosse gado da Frieren, ele também não fez isso pelos próximos 50 anos sem ver ela. Repito, ele expurgou Satanás. Ele vai realmente morrer triste, sozinho e pobre? Ah, perdão. O padre falou em voz alta que ele morreu feliz, então tá tudo certo. Imagina um mundo em que a Ferne é filha do Himmel. Depois de décadas, a Frieren volta para se encontrar com o grupo e percebe que mesmo com ela ausente, eles continuaram com suas vidas. O Himmel, o interesse romântico dela, formou uma família. Ele tem uma filha. Então a Frieren descobre que tudo em volta dela mudou, mas a única coisa que permaneceu a mesma, que se recusou a mudar, foi ela mesma. E ela entra em choque. Mas acaba que, pela crueldade do tempo, do destino, o Himmel morre. E como um presente e ao mesmo tempo um fardo, a Frieren tem que assumir a responsabilidade de cuidar da filha dele, tendo que lidar com as lembranças que eles compartilharam juntos e ao mesmo tempo aprender a expressar seus sentimentos e a entender os sentimentos dos outros através da criança. Seria uma história muito interessante. Mas Frieren não tem alergia a ser um anime interessante.
Frieren tem repúdio a ser um anime interessante. Frieren é um anime com uma premissa incrível que ele mesmo tem medo de seguir. É um anime que promete tocar em tópicos sensíveis como o luto e o tempo e não faz nada com eles. Porque o objetivo de Frieren é simular uma história que aborda esses assuntos. Frieren promete ser mais do que um anime de fantasia tradicional, mas por trás dessa promessa, ele tá muito mais preocupado em mostrar qual o feitiço novo que a Frieren vai colocar pra coleção ou o monstro que eles vão matar naquela semana, do que as emoções que os personagens estão sentindo. Mas não tem problema algum gostar de Frieren. Mesmo achando completamente desmerecido ele ganhar o top 1 melhor anime, eu ainda colocaria ele em primeiro lugar, mas em outra lista. Porque Frieren é o anime perfeito pra deixar passando na TV de fundo enquanto você faz algo mais importante. Não vai ter violência demasiada, não vai tocar em questões complicadas ou polêmicas e não vai ter nada de remotamente sexual. Você não vai precisar prestar atenção no que os personagens estão sentindo, porque eles raramente vão sentir alguma coisa e quando sentirem vão exclamar em voz alta pra você saber. Você não precisa entender porque cada um tá participando do torneio, porque nenhum deles tem um motivo pra estar ali. Você não precisa ter medo de perder um detalhe ou uma informação, porque quando tiver uma cena importante, vai ter um flashback explicando tudo o que você precisa saber. E se você perdeu uma cena porque foi lavar a louça ou mandar mensagem pra Morena, não precisa se preocupar, porque a cena vai deixar de ser relevante em menos de 3 episódios. Se você quiser ver um anime desse tipo, repito, não tem problema. Se você quiser ver um anime com animação bonita, Frieren é um ótimo anime. Se quiser uma experiência calmante, que você não vai precisar nem ficar engasado, nem intrigado, nem pensativo, Frieren também é uma opção. Agora, se você quiser ver Frieren pela premissa que ela promete, vê os primeiros 15 minutos e vai assistir Summertime, que é muito melhor.